É só me multar aqui, mas vou ficar com a câmera aberta. E qualquer coisa é só você me chamar. E a projeção, você pode fazer a projeção em cima aí da sua tela, você deve ter do lado direito aí, compartilhar tela, um quadradinho com uma setinha assim. Só que você vai compartilhar, você vai compartilhar a área de trabalho, né? Que aí você consegue compartilhar seus slides, certo? Aí você pode Pois então, fazer esse professora, trabalho. quem vai fazer isso? Quem vai E fazer a apresentação vai ser a Thalia, no caso. Porque eu tô sem ela tá notebook. colocando, então. Isso, Certo. exatamente. Aí é isso, já apareceu aqui na minha tela, pode colocar no modo de apresentação. Isso. Deixa eu só copiar aqui o nome dos alunos. É a Thalia, né? Thalia, né? Thalia. Só copiar o nome dos Exato, tá ali. alunos e aí eu já fecho o microfone. E aí eu já deixo vocês falando, né? Eu só peço vocês, hora que eu, por exemplo, vou falar a Bruna fala, olha, eu me chamo Bruna, só para eu saber aqui. Então é a Bruna, Eduarda, João Gabriel, Matheus, Ribeiro, Bia e você, Wanderlei. Ok. Então eu vou fechar o meu microfone para não dar microfonia. E aí, qualquer coisa é só me chamar. Eu vou estar com a câmera aberta. E aí a gente vai acompanhando. Tá certo? Que eu gosto de fazer as observações no final. Se necessidade, se vocês tiverem alguma dificuldade, vocês podem me chamar também que eu faço, né, as observações. Mas normalmente a gente gosta de fazer no final, que vocês vão voltando todos os slides e a gente vai fazendo a discussão. Tá bom? Tá ok? Então são 7:02. Podemos iniciar. Ou alguém tem. Acho que já chegaram todos aí, seus colegas. Quando a senhora falar para eu começar, eu tô pronto. Então, podemos começar. Eu já vou só fechar meu microfone aqui. Então, boa apresentação. Certinho, obrigado. Bom dia a todos. Aqui quem fala é o Vanderlei. Estou presente juntamente com Bruna, Eduarda, João Gabriel, Matheus e a Thalia. Vamos falar sobre corrosão. Corrosão, primeiramente, vamos partir dos conceitos, a definição mesmo de corrosão. Pois então, o que é corrosão? A corrosão é a deterioração de um material, ou seja, é a decomposição de um material, geralmente metálico, por ação química ou eletroquímica do meio ambiente, aliada ou não a esforços mecânicos. Essa deterioração representa alterações prejudiciais e até mesmo indesejáveis sofridas pelo material, tais como desgaste, variações químicas ou modificações estruturais, tornando o uso inadequado. Se tratando assim da corrosão em geral, é um processo espontâneo, no qual está constantemente transformando os materiais metálicos, de modo que a durabilidade e o desempenho dos mesmos, no caso, eles deixam de satisfazer os fins que foram propostos a que se destinam. Ou seja, com o passar do tempo, aquele material que sofreu corrosão, além dele perder a sua essência, ele vai estar perdendo o seu objetivo principal. Ele não vai estar mais sendo útil para qual fim. Então, os problemas da corrosão, eles são frequentes. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pode... Ai, minha tela aqui bugou, professora. Tá em qual slide? Porque no meu aqui não tá mostrando. Está aparecendo uma tabela de custos estimados de corrosão. Ok, pode ficar nela. Não tem nada não. Tá. Certo. Pois então, voltando aqui. Perdi até o raciocínio aqui, porque
bugou tudo aqui. Os problemas de corrosão, como eu já havia falado, eles são frequentes e eles ocorrem nas diversas áreas possíveis, na verdade em todas, e envolve até mesmo engenharia. Um exemplo são indústrias químicas, petrolífera, petroquímica, naval, construção civil, automobilística, nos meios de transporte que tem aéreo, rodoviário, ferroviário, marítimo, até mesmo nos meios de comunicação, como sistemas de telecomunicações, na odontologia também, quando vai se fazer as restaurações metálicas, tem aqueles aparelhos de próteses, e também em obras de arte, como monumentos e esculturas. Então, esses problemas, eles acabam ocasionando, no caso, perdas econômicas, que atingem essas atividades e elas podem ser classificadas tanto em diretas e indiretas. Se tratando das perdas diretas, no caso, eu posso definir que são custos, né, de substituição de peças ou equipamentos que sofreram a corrosão. Aí se inclui energia e mão de obra. Além disso, os custos e a manutenção do processo de proteção, como proteção catódica, recobrimentos, pinturas, dentre outros. Já as perdas indiretas, elas são mais difíceis de avaliar, mas um breve exame das perdas típicas dessa espécie conduz à conclusão de que pode totalizar custos mais elevados que as perdas diretas e nem sempre podem ser quantificados. Um exemplo, na verdade, eu vou trazer uns 3 exemplos aqui das perdas indiretas, que são paralisações, né, no caso, acidentais, que é destinado à limpeza de permutadores de calor ou caldeira. Há também a perda do produto, né, como perdas de óleo, soluções, gás, ou até mesmo água, por meio de tubulações corroídas até se fazer o devido reparo, por exemplo. Também perda de eficiência, no qual acontece na diminuição da transferência de calor por meio de produtos de corrosão, né, em trocadores de calor. Se tratando também, no termo automobilístico, nos motores automotivos, os anéis de segmento dos pistões e as paredes dos cilindros, elas são continuamente corroídas pelos gases de combustão e condensados, é claro. Há também um entupimento ou perda de carga, em tubulações de carga, ou seja, obriga a um custo mais elevado de bombeamento devido à deposição de produtos de corrosão. Sem contar o fato que também há contaminação de produtos, como a alteração nas tonalidades de corantes motivadas por traços de metais. Então, esses problemas acarretam um custo incalculável às vezes. Eu vou trazer agora nessa tabela uma demonstração. Se você for pensar com o avanço tecnológico mundialmente já alcançado, os custos da corrosão evidentemente se elevam. Então, torna-se um fator de grande importância a ser considerado já na fase de projeto de grandes instalações industriais, para evitar ou então minimizar, né, prevenir futuros processos corrosivos. Então, tem que considerar que os valores apresentados aqui são somente, embora estimados, né, são somente gastos com reposições de materiais, mas também os gastos com prevenção de corrosão, como o emprego de materiais mais resistentes ao decorrer do processo, medidas de proteção e com manutenção. Então, todo esse processo acaba gerando um custo. Como eu havia falado, né, os valores dessa tabela, embora estimados, eles permitem também concluir que quanto mais avançado
for um país, mais elevado o seu gasto com corrosão. Sendo assim, no caso, né, a corrosão ela avança paralelamente ao desenvolvimento tecnológico. Por isso, as medidas para sua prevenção e combate, no caso, não podem ser relegadas a plano secundário. Ou seja, nós não podemos deixar as medidas de prevenção e combate à corrosão de lado, porque é um fator agravante, falando economicamente. A corrosão, ela também está relacionada à conservação das reservas minerais. Em uma pesquisa que eu fiz sobre essas perdas econômicas, né, sobre esse custo, vinculado até mesmo a essa tabela, eu vi que nos Estados Unidos, em 1965, se eu não estiver enganado, também foi estimado, né, que era necessária a produção adicional de aço de 40% para repor o aço corroído, o que implica mais gastos de energia e de minérios. E visto que a energia, no caso, né, é uma entidade cada vez mais difícil nos tempos modernos, né, que são os tempos de hoje em dia, então é uma forma então da gente pensar na grande importância da prevenção e o combate à corrosão, tendo em mente a gente poupar energia e até mesmo os recursos minerais para tal. Apesar de tudo isso, apesar de todos esses malefícios, a corrosão ela ainda traz um papel benéfico, um papel benéfico se tratando da sua importância industrial. Tratando desse ponto de vista, podemos dizer que tem a fosfatização de superfícies metálicas, se assim bem dizer, que ela se destina a permitir uma melhor aderência de tintas na indústria, tanto automobilística quanto eletrodoméstica. Há também o aspecto decorativo de monumentos e esculturas, como eu havia falado, de bronze. Também se tratando da proteção catódica, com anos de sacrifício ou galvânicos para proteção de ácido carbono, usado em instalações submersas ou enterradas. Pode avançar o próximo slide, por favor, sobre oxidação e redução. Certinho. Se tratando, no caso, de oxidação, ela pode ocorrer em 3 circunstâncias. Quando se adiciona oxigênio à substância, quando uma substância ela perde hidrogênio ou quando uma substância perde elétrons. A redução, por sua vez, é o inverso, ou seja, e ela ocorre também de 3 maneiras. Quando uma substância perde oxigênio, quando ganha hidrogênio ou quando ganha elétrons. Ou seja, quando a oxidação ela faz um adicionamento de oxigênio à substância, a redução ela vai estar fazendo o papel inverso, ela vai estar fazendo o papel contrário, ou seja, ela vai estar perdendo o oxigênio. E na oxidação, quando a substância ela está perdendo hidrogênio, a redução ela vai estar ganhando. O mesmo acontece quando se trata de elétrons. Vou partir agora sobre o conceito da reação de oxirredação. Sabe-se que a oxidação e redução elas ocorrem juntas na mesma reação química. Então, esse fenômeno ele recebe o nome de reação redox
ou o óxido redução, oxirredução. Eles são reações que transferem elétrons, no caso, entre substâncias, fazendo com que o número de oxidação de uma substância aumente, enquanto o número de oxidação de outra, no caso, substância, diminui. Então, é como se fosse assim, enquanto o NOx de uma substância ele está aumentando, o NOx de outra substância ele está diminuindo. Esse processo ele não deve ser confundido com as ligações iônicas, certo? Porque a ligação iônica ela é a transferência de elétrons de uma substância a outra. E sim, como um processo de oxidação de uma substância e a redução de outra. Pode passar para o próximo slide, por favor. Pois então, eu vou demonstrar agora sobre cada termo para ver se ocorre a captação do conteúdo de uma forma mais eficiente. O termo oxidação, quando eu me refiro ao número, né, de NOx, o número de oxidação do elemento, como eu já havia falado, ele está aumentando. Se tratando de elétrons, ele está perdendo. Redução é o processo inverso. O número de oxidação do elemento diminui e o número de elétrons ele obtém um ganho. Se tratando do agente oxidante, o agente oxidante ele é aquele que ele é a substância, né, ou íon que contém o elemento redutor, ou seja, ele vai conter aquele elemento oxidado, aquele que está perdendo mesmo os elétrons, certo? Então, ele, no caso, ele vai ser o declarado assim, o agente redutor, ele vai ser o doador, certo? E o agente oxidante, ele é o inverso, como já havia falado. Se tratando do número de oxidação do elemento, ele diminui e ele vai ser o receptor, ele vai ser o agente responsável por receber os elétrons. Ou seja, de uma forma mais ampla aqui, se tratando do elemento oxidado, ele perde elétrons, agindo como agente redutor. O elemento reduzido, no caso, que ganha elétrons, ele vai agir como um agente oxidante. Então, para todo mundo entender agora, agente redutor é a substância que contém um elemento redutor, certo? O elemento redutor é aquele que está, se assim bem dizer, o agente redutor é aquele que contém mesmo o elemento que vai estar ganhando elétrons, se tratando assim. Porque o oxidante é aquele que faz o papel de ganhar elétrons. Então, o redutor ele vai perder os elétrons, porque quando se fala de elemento redutor, ele está se referindo a um elemento que foi oxidado, ou seja, ele está perdendo elétrons, ele perde elétrons. E o elemento, no caso, reduzido, né, ele está ganhando elétrons. Pode passar para o próximo slide. Certinho. Essa tabela, a 2.1, ela apresenta alguns dos agentes de oxidantes e redutores e suas equações iônicas de redução e oxidação, respectivamente. Então, essa tabela ela permite, né, com facilidade, a apresentação da equação, né, de um processo de oxirredução envolvendo elétrons, combinando-se com equações iônicas de redução e oxidação. Encerra aqui. Vou passar para o próximo slide.
Bom dia, aqui é a Thalia. Vou falar um pouco sobre o potencial de elétrodo. Aí, no caso, é denominado pelo E maiúsculo. Como se constatou anteriormente, quando os metais reagem, ele tem tendência a perder elétrons, sofrendo assim oxidação e, por consequência, corrosão. Daí, no caso, existe algumas tabelas de potencial de elétrodo que ela é de grande ajuda para o estudo ou previsão de alguns processos corrosivos, né? Dispõe nelas os metais na tabela por uma ordem preferencial de seção de elétrons. O comportamento de um metal em solução eletrolítica. No caso, a imersão de um metal sob a forma de lâmina, placa, bastão ou fio, etc., nas soluções eletrolíticas, que tem partículas positivas e negativas, determina o estabelecimento de uma diferença de potencial entre duas fases, a sólida e a líquida. Essa diferença de potencial ela é simultaneamente de natureza elétrica e de natureza química, e por isso se denomina diferença de potencial eletroquímico. Aí, de uma maneira mais específica, o elétrodo é o sistema formado pelo metal e pela solução eletrolítica vizinha ao metal. Aí, no caso, há uma formulazinha que é com relação à diferença com a solução e o metal, para dar o resultado dessa diferença de potencial. Nós temos o potencial de elétrodo padrão, no caso. Esse potencial padrão de elétrodo, em eletroquímica, o potencial padrão do elétrodo é denominado pelo E elevado a tipo um zero, uma bolinha. É a medida do potencial individual de um elétrodo reversível, que está em equilíbrio, no estado padrão, no qual as espécies eletroativas estão a uma concentração de 1 mol por quilo e gases a uma pressão de 1 bar. Os valores são mais frequentemente tabulados a 25 graus Celsius, que seria a temperatura ambiente. Aí o princípio de uma célula eletroquímica, tal como a célula galvânica, consiste em uma reação redox, que pode ser desdobrada em duas semi-reações, que no caso é a reação de redução, que aqui ocorre no cátodo, e a reação de oxidação, que aqui ocorre no ânodo. A reação global dessa célula eletroquímica é a soma de uma reação de redução e de uma reação de oxidação, cada uma delas chamadas de meia reação ou semi-reação. A eletricidade gerada devido à diferença de potencial elétrico entre os dois elétrodos. Essa diferença de potencial é criada como um resultado das diferenças entre potenciais individuais de dois eletrodos, Thalita, é Thalia, né? Isso. É eletrodo padrão de referência, tá? A gente tem os eletrodos, que nada mais é do que o quê? A liga metálica, né? Por exemplo, uma barrinha de cobre, ela é um eletrodo, tá? E eu posso ter eletrodos, né, de metais diferentes ou eletrodos de um mesmo metal, tá? Então, o termo é potencial de eletrodo padrão, que é representado por esse E, né, subscrito aqui, na verdade, a parte superior aqui, o zerinho, e embaixo a redução, tá? Então, o nome é eletrodo. Sim. Aí, no caso desses eletrodos de referência, né? Além do eletrodo de hidrogênio, pode ser usado outros elementos de referência, como também o calomelano, prata cloreto de prata e cobre sulfato de cobre. No caso, há algumas limitações no uso da tabela de potencial de eletrodo. Deixa eu só encontrar aqui.
Que no caso essa tabela de potenciais de eletrodo, ela nos dá a possibilidade de uma reação processar-se, mas não diz nada quanto à velocidade da reação. Aí, no caso, quanto à cinética dessa reação. Algumas reações possíveis pelos valores de potenciais não se realizam na prática. Então, a tabela não é exatamente tão específica. Aí, esta contradição aparente deve estar relacionada com o fato de a reação ser tão lenta que não é observada em pequeno espaço de tempo. E essa tabela, no caso, ela foi estabelecida para condições padronizadas. Isto é, meia pilha ou eletrodo sempre constituído de um metal em contato com solução. Então, se a solução for diferente, os valores de potenciais eles serão alterados, podendo mudar assim a posição relativa dos elementos na tabela. Aí, com relação a potenciais de eletrodos irreversíveis, esses potenciais de eletrodos reversíveis são aqueles que correspondem ao equilíbrio entre o metal e os íons deste mesmo metal que estão em soluções. Aí, para cada valor de potencial reversível, existe um estado bem definido de equilíbrio entre o metal e os íons correspondentes que pode ser expresso por M, N mais NE, que é igual a M. Aí, os valores desses potenciais podem ser determinados pela equação de Nernst, como mostra no livro. Aí, no campo prático da corrosão, o aspecto mais importante é a determinação das diferenças de potenciais que se estabelecem quando se atinge o estado estacionário, isto é, os potenciais de eletrodos que se modificaram sob a influência de polarização e outros fatores. Essas diferenças de potenciais vão determinar a intensidade de corrente de corrosão e, consequentemente, a dissolução das áreas anódicas, isto é, a corrosão do metal. No estudo desses fenômenos de corrosão, não se tem geralmente o caso de potenciais de eletrodos reversíveis. Ocorre mais frequentemente o caso do metal estar em contato com uma solução contendo íons metálicos diferentes dos seus. Quando se conhece os potenciais medidos nas condições de, tipo, a solução atingir o equilíbrio, esses potenciais são chamados de potenciais de eletrodos irreversíveis, ou seja, potenciais dos sistemas para os quais as condições conhecidas não permitem definir a natureza do fenômeno reversível. Então, conclui-se que a equação de Nernst não pode ser utilizada diretamente, pois ela é válida para elétrodos reversíveis. Aí, no caso, poderia ser aplicada somente nos casos em que o potencial irreversível pudesse ser definido em uma função de uma reação reversível, que assegura a existência de um potencial estável para os casos de elétrodos irreversíveis, que são os mais frequentes em corrosão, que são, então, estabelecidos valores experimentais. Aí, no caso, tem também a espontaneidade das reações de corrosão, que no caso a quantidade máxima de energia que se pode obter de uma reação química sob a forma de energia elétrica é igual à variação de energia livre da reação. Aí que entra, no caso, a termodinâmica, né? Que se prova que o potencial de oxidação de um eletrodo funcionando reversivelmente está relacionado com a variação de energia livre de Gibbs do sistema. E por último, teria a previsão de reações de oxirredução, né? No livro mostra algumas fórmulas que se tem baseado em experiência,
E a partir da tabela de potenciais podem ser feitas algumas generalizações qualitativas que são de grande interesse para se preparar, prever, na verdade, a possibilidade de uma reação redox, de redução ou oxidação, processar-se espontaneamente. Daí eu passo a palavra. Quem é o próximo? Tá com um problema no microfone? Bom dia. Alô? Bom dia. Escutando agora? Conseguindo ouvir. Tô. É Matheus? Matheus Ribeiro? Tá ok, Matheus. Eu vou só mutar aqui, mas eu estou te ouvindo, tá ok? Ok. Bom dia. Meu nome é Matheus Ribeiro. Minha parte do trabalho é sobre o capítulo 4, pilhas eletroquímicas. A eletroquímica é a área da química que estuda as reações que envolvem a transferência de elétrons e a interconversão de energia química e energia elétrica. Essa área é aplicada para a fabricação de muitos aparelhos utilizados no nosso cotidiano, como pilhas, baterias, celulares, lanternas, computadores e calculadoras. Na eletroquímica, as reações estudadas são as de oxirredução. Elas são caracterizadas pela perda e ganho de elétrons. Isso quer dizer que ocorre a transferência de elétrons de uma espécie para outra. Como seu nome indica, as reações de oxirredução ocorrem em duas etapas. Oxidação, que é a perda de elétrons, o elemento que provoca a oxidação é chamado de agente oxidante. E a redução, que é o ganho de elétrons. O elemento que provoca a redução é chamado de agente redutor. No entanto, para saber quem ganha e quem perde elétrons, deve-se conhecer o número de oxidação dos elementos. Ainda dentro do estudo da eletroquímica, são compreendidas as pilhas e a eletrólise. A diferença entre os dois processos é a transformação de energia. A pilha converte energia química em energia elétrica, de modo espontâneo, e a eletrólise converte energia elétrica em energia química, de modo não espontâneo. A pilha, também chamada de célula eletroquímica, é um sistema onde ocorre a reação de oxirredução. Ela é composta por dois eletrodos e um eletrólito, que em conjunto produz energia elétrica. Se conectarmos duas ou mais pilhas, forma-se uma bateria. O eletrodo é a superfície sólida condutora que possibilita a troca de elétrons. O eletrodo no qual ocorre a oxidação é chamado de ânodo. Representa o polo negativo da pilha. O eletrodo no qual ocorre a redução é o cátodo, né? É o polo positivo da pilha. Os elétrons são liberados no ânodo e seguem por um fio condutor até o cátodo, onde ocorre a redução. Assim, o fluxo de elétrons segue de ânodo para o cátodo. O eletrólito, ou ponte salina, é a solução eletrolítica condutora dos elétrons, permitindo a sua circulação no sistema. Em 1836, John Frederick Daniell construiu um sistema que ficou conhecido como pilha de Daniell. Ele interligou com um fio metálico dois eletrodos. Um eletrodo consistia numa placa de zinco metálico mergulhada em uma solução aquosa de sulfato de zinco, representando o ânodo. O outro eletrodo consistia em uma placa de cobre metálico imerso em uma solução de sulfato de cobre, que representava o cátodo. No cátodo ocorre a redução do cobre, enquanto no ânodo ocorre a oxidação do zinco. As primeiras aplicações importantes da eletricidade provieram do aperfeiçoamento das pilhas voltaicas,
originadas por esse cientista e professor inglês John Daniel em 1836. A pilha de Daniel é constituída de uma placa de zinco em uma solução de sulfato de zinco. Pode passar o slide, por favor, Thalia? Dentro desse sistema, os elétrons circulam do eletrodo de maior potencial de oxidação para o de menor potencial de oxidação. No caso da pilha de Daniel, os elétrons vão do zinco para o cobre. O polo positivo da pilha é o cobre, o polo negativo é o zinco. E por fim, essa que aparece na apresentação é a equação global da pilha. Encerra-se aqui. Bom dia, me chamo Bruna e eu vou falar sobre o capítulo 5, que é sobre as formas de corrosão. Existem alguns tipos de formas que podem ser apresentadas, considerando a aparência ou forma de ataque e as diferentes causas de corrosão e seus mecanismos, podendo ser sobre a morfologia, que é sobre a qual eu irei falar, podem ser as causas e os mecanismos, que pode ser por aeração diferencial, eletrolítica ou por corrente de fuga galvânica, associada às solicitações mecânicas, em torno de cordão de solda, seletiva, empolamento ou fragilização pelo hidrogênio. E os fatores mecânicos, que pode ser sob tensão, sob fadiga, por atrito, associação à erosão, e também temos pelo meio corrosivo, que pode ser atmosfera, solo, esse trem, e a localização do ataque, que pode ser por pitch, uniforme, intergranular e transgranular. Tudo bem. Vamos primeiro falar sobre a corrosão uniforme, que no caso temos... Pode passar o slide? Temos esses tipos de corrosão aí, que no caso esse daí é mais uma foto que abrange alguns tipos. O próximo slide vai ter certinho como são as próprias formas de corrosão. Pode passar. Primeira corrosão uniforme. Só um instante. É uma forma de corrosão eletroquímica que se processa em toda a extensão da superfície. Ou seja, aí mesmo nessa engrenagem dá para ver que é uma forma completamente que está com corrosão na engrenagem praticamente toda. E ocorre perda uniforme da espessura. Essa é uma corrosão que pode ser fácil de controlar e também é fácil de ver e de proteger. Aí a próxima é a corrosão por placa. A corrosão se localiza em regiões da superfície metálica e não em toda a sua extensão, formando as placas com escavações. Igual aí, aparece essas diferenças como se diz? De espessura, que uma é mais funda, outra está continuando a mesma espessura da placa, ela se afunda de forma incoerente. Aí temos a alveolar, que é uma corrosão que se processa na superfície metálica, produzindo as escavações semelhantes a alvéolos, que apresentam um fundo arredondado e profundidade geralmente menor que seu diâmetro. No caso aí, dá para ver não muito nítido nessa foto, que foi a única que eu achei, mas que parece que o diâmetro em si é maior do que a profundidade do alvéolo. No caso, não é tão profundo assim. Aí temos a intergranular, só um instante. A intergranular, que se ocorre entre os grãos da rede cristalina do material, o qual perde suas propriedades mecânicas e pode fraturar quando solicitado por esforço mecânico. Tendo-se, então, a corrosão sob tensão fraturante. Essa corrosão sob tensão fraturante, no caso, favorece a ruptura do material, porque tem a formação de trincas. Aí pode ser que o material se frature, ou então ocorra um desastre. O próximo, pode passar, é a corrosão intragranular. A corrosão se processa nos grãos da rede cristalina do material metálico. Perdendo suas propriedades mecânicas, pode fraturar a menor solicitação
mecânica, tendo-se também corrosão sobre tensão fraturante. É o mesmo caso da intergranular, só que nesse caso a corrosão se passa dentro dos cristais. A outra passava entre os cristais, essa, no caso, passa dentro dos cristais. Dá para ver nitidamente aí na foto que ela corta mesmo os cristais. Aí temos a corrosão filiforme, que se processa sobre a forma de finos filamentos, mas não profundos, e não se que se propagam em diferentes direções e que não se ultrapassam. Podemos ver que ela, geralmente, quando encontra uma, ela já vai para o outro lado do filamento. Ela, digamos, ela se repele. E, geralmente, ocorre nas superfícies metálicas revestidas com tintas ou com metais, que ocasionam o deslocamento do revestimento. E tem sido observado também, frequentemente, quando a umidade relativa do ar é maior que 85%, e em revestimentos mais permeáveis à penetração de oxigênio e água, que apresentam falhas. Aí temos a corrosão por esfoliação, que a corrosão se processa de forma paralela à superfície metálica. Ocorre em chapas ou componentes extrudados que tiveram seus grãos alongados e achatados, criando condições para que as inclusões ou segregações presentes nos materiais sejam transformadas devido ao trabalho mecânico em plaquetas alongadas. No caso, aí dá para ver que ela é como se fosse finos filamentos que começa a ir paralelo à placa, à superfície em si. Aí temos também a corrosão grafítica, que pode também chamar de grafitização, que ela é uma forma de corrosão seletiva, que geralmente ocorre em ferro fundido em temperatura ambiente, usados para água, esgoto e drenagem. Esse ferro metálico, que é o ânodo, é transformado em produtos de corrosão, resultando o grafite, que é o cátodo intacto. A área corroída fica com um aspecto escuro, que nem na foto, que no caso é típico do grafite, que sobra, que pode ser facilmente retirado com espátula. Aí temos a corrosão, pode passar, por densificação, que é do tipo seletivo também, e é típica em latões de cobre e zinco, que é a corrosão preferencial do zinco, que é o ânodo, que resta o cobre, que é o cátodo. Por isso essa cor avermelhada que fica, que é típica do cobre. Temos o empolamento pelo hidrogênio, que é quando o hidrogênio atômico, que é o H mesmo, no estado nascente, tem grande capacidade de fusão no material metálico. E por ter pequeno volume atômico, difunde-se rapidamente. Aí, no resfriamento da peça, forma o H2, pois é pressionada devido à contração que sofre, fazendo o H difundir-se e juntar a outra H, concentrando bolhas. Faz essas bolhazinhas aí no metal. E também temos a corrosão em torno do cordão de solda, que é uma forma de corrosão que se observa em todo o cordão de solda, aparecendo esses finos filamentos que aparecem aí, ó, que no caso ocorre nos aços inoxidáveis, que geralmente não estabilizados, ou com teores de carbonos maiores que 0,03%. E também a forma de corrosão se processa intergranularmente. No caso, é entre os grãos do metal. Prontinho, encerra aqui. Ah, não, desculpa, professora, falta a pontiforme ou purpite, que geralmente é uma das mais perigosas, porque ela em si não tem como ver qual é a profundidade. No caso, para a gente ver certinho o quão profundo é, temos que, no caso, ver. Não, só um instante, me confundi. Pra gente. Calma aí, professora, confundi total, tô nervosa. Respirando.
para vermos a dimensão da corrosão por pit, é aconselhável considerar o número de pits por unidade de área, o diâmetro e a profundidade. O número de pits e o diâmetro é fácil de saber, porque é superficial, então é fácil de medir. Já a profundidade, temos alguns tipos que pode se determinar, que é com o micrômetro, ou cortando a seção transversal do pit e medindo-se diretamente, ou com auxílio do microscópio. Aí, usualmente, o cientista procura medir a profundidade do pit, do maior pit, com, por exemplo, um valor médio entre todos os pits que tem. Digamos, temos 6 pits, aí vai ter o valor do pit maior dividido sobre o valor médio dos 6 pits, que aí dá o fator de pits. E enquanto esse fator de pit mais se aproximar a 1, quer dizer que as profundidades de todos os pits são próximas umas das outras. Aí, tem-se que... Só um instantinho. Estudando todas essas formas de corrosão, podemos ver que as mais prejudiciais são aquelas que a gente não consegue ver exatamente a profundidade em si, porque não tem como saber o dano que poderá causar. E essas são geralmente as alveolar, a pontiforme, a intergranular e a intragranular, que são perfurações que podem ocorrer em pequeno período de utilização do equipamento. Agora acho que fechei, professora. Obrigada. Aqui é a Thalia, vou falar um pouco sobre corrosão, mecanismos básicos. No estudo dos processos corrosivos, devem ser sempre consideradas as variáveis dependentes do material metálico, do meio corrosivo e das condições operacionais, pois o estudo conjunto dessas variáveis que vai permitir indicar o material mais adequado para ser utilizado em determinados equipamentos ou instalações. Aí, dentre essas variáveis, devem ser consideradas o material metálico, que no caso deve ser visto a composição química, a presença de impurezas, processo de obtenção, tratamento térmicos e mecânicos, estado da superfície, forma, união de materiais, como solda, rebites, etc., contato com outros metais também. Além disso, também tem o meio corrosivo, que veria, no caso, a composição química também, a concentração, as impurezas, o pH, a temperatura, teor de oxigênio, pressão e sólidos suspensos. E, além disso, a outra variável seria as condições operacionais, que no caso entraria solicitações mecânicas, movimento relativo entre o material metálico e o meio, condições de imersão no meio, total ou parcial, e meios de proteção contra a corrosão, que é no caso, e também operação contínua e intermitente, que deve ser verificado. Entretanto, são feitas afirmativas ou indicações de materiais sem fundamentos teóricos ou práticos, entre as quais podem ser citadas os aços inoxidáveis, que em teoria não sofreriam corrosão. O ácido sulfúrico concentrado é mais corrosivo que o ácido diluído, e água com pH aproximadamente 10 não é corrosiva, mas são afirmativas que estão erradas porque não consideram a compatibilidade entre o meio e o material, pois sabe-se que ácidos inoxidáveis podem sim sofrer corrosão, como ocorre em um ácido AiSi 304 em presença de cloreto e meio ácido. O ácido sulfúrico concentrado ele pode ser armazenado em tanques de ácido carbono, o que não pode ser feito com o ácido diluído.
Esse ácido sulfúrico, ele concentrado, ele ataca inicialmente o aço carbono, formando o sulfato ferroso, que fica aderido no costato do tanque. E como é insolúvel no ácido concentrado, protege contra posterior ataque. Já o ácido sulfúrico diluído está mais ionizado pela água, sendo mais corrosivo e formando também sulfato ferroso, mas nesse caso não protetor, pois é solúvel em ácido diluído. E com relação à água pH aproximada a 10, ou seja, alcalina ou básica, não é corrosiva para aço carbono em temperaturas normais, tanto que soluções concentradas de hidrogênio de sódio, soda cáustica, são armazenadas em tanques de aço carbono também. Aí em água, a alimentação de caldeiras também é usual o pH aproximado de 10 para minimizar a possibilidade de corrosão. Daí, no caso, nós temos o mecanismo eletroquímico, né? Na corrosão eletroquímica, os elétrons são cedidos em determinada região e recebidos em outra, parecendo uma pilha de corrosão. Esse processo eletroquímico de corrosão, ele pode ser decomposto em 3 etapas principais, que é o processo anódico, que permite a passagem dos íons para a solução, o deslocamento dos elétrons e íons, onde se observa-se que a transferência dos elétrons das regiões anódicas para as catódicas pelo circuito metálico e uma difusão de ânions e cátions na solução. E também o processo catódico, que é a recepção de elétrons na área catódica pelos íons ou moléculas existentes na solução. Aí, no caso, pode-se notar que os processos anódicos e catódicos são rigorosamente equivalentes. A passagem de um cátion para um solução em torno de anodo, é acompanhada da descarga simultânea de um cátion no católito, solução em torno do cátodo, aí não se produzindo acúmulo de eletricidade. Como é seguida a lei de Faraday, a intensidade do processo de corrosão pode ser avaliada tanto pelo número de cargas dos íons que passam a solução do ânodo, como pelo número de cargas dos íons que se descarregam no cátodo, ou ainda pelo número de elétrons que migram do ânodo para o cátodo. Aí nós temos as reações anódicas e catódicas, generalizando para um caso de um metal, pode-se apresentar as possíveis reações no ânodo e na área catódica, com a reação anódica e a oxidação do metal, e reação catódica com a redução do íon no meio ácido, e também alguns outros tipos de redução em meio neutro ou básico ou meio ácido. Aí, no caso, a corrosão eletroquímica, ela será tanto mais intensa quanto menor que o valor de pH, ou seja, o teor elevado de H, quanto maior a concentração do oxigênio no meio corrosivo. O oxigênio pode comportar-se como um acelerador do processo eletroquímico de corrosão. Aí, no caso, em soluções não aeradas, a reação catódica se processa em velocidade muito pequena, sendo, consequentemente, o processo anódico também lento. Aí, no caso do meio não aerado, o exemplo do hidrogênio pode ficar adsorvido na superfície do cátodo, polarizando a pilha formada com consequente redução do processo corrosivo. Aí, mas no caso do meio aerado, tem-se a presença de oxigênio ocorrendo a sua redução e não se tendo a polarização pelo hidrogênio e sim a aceleração do processo corrosivo. Aí, com relação à natureza química do produto de corrosão, esse produto de corrosão ele será formado pelos íons resultantes das reações anódicas e catódicas. No livro ele cita alguns exemplos como ferro, zinco e alumínio.
No caso, é importante destacar a presença do eletrólito no processo eletroquímico de corrosão. Na maioria dos casos, não apareça no produto, aliás, embora na maioria dos casos não apareça no produto de corrosão o sal usado como eletrólito, é fundamental sua presença para se ter a corrosão. Daí, em atmosferas marinhas, a corrosão passa a ser muito mais severa do que em atmosferas rurais, com relação ao exemplo citado no livro. As reações, elas explicam as colorações observadas na corrosão atmosférica do exemplo do ferro e suas ligas, onde se pode observar que o produto da corrosão ou ferrugem apresenta na parte inferior, isto é, aquela em contato imediato com o metal, coloração preta da magnetita. Aí, quando o ferro ou aço já com a camada de óxido de ferro, sofre corrosão em presença de um filme de umidade atmosférica. Pode-se admitir, então, que o mecanismo proposto por Evans, que é seguido do exemplo do livro, tem algumas etapas, né? E essa experiência ela é constituída da pilha galvânica e cloreto de sódio, onde comprova o mecanismo eletroquímico de corrosão e a difusão dos íons formados nas áreas anódica e catódica para, em região intermediária, formarem o produto de corrosão insolúvel, que é no caso da experiência mostrada no livro, da página 48. Aí, no caso, eu encerro essa parte por aqui. Bom dia, meu nome é Eduarda e eu vou estar falando sobre os meios corrosivos, sendo os mais comuns a atmosfera, águas naturais, o solo e produtos químicos. Mas também tem aqueles que são menos encontrados, que são os alimentos, as substâncias fundidas, solventes orgânicos, madeiras e plásticos. Pode passar o slide. Tá. Eu vou começar falando pela atmosfera, onde diversos estudos já foram realizados a respeito da corrosão atmosférica, por ser uma corrosão bem intercorrente e também por gerar um custo elevado de perdas por corrosão. Então, ao decorrer desses estudos, foram constatados que a ação corrosiva da atmosfera, ela depende da umidade relativa do ar, de substâncias poluentes, temperatura e o tempo de permanência do filme de eletrólito na superfície metálica. A umidade relativa. O processo de corrosão atmosférica, ele progride por uma reação eletroquímica, no qual o eletrólito é a umidade relativa do ar. A umidade ela irá depositar-se por precipitação ou condensação, como orvalho sobre as superfícies expostas. E assim gerará pilhas de corrosão, corroindo o material metálico, né? Um exemplo é o ferro, que em atmosfera de baixa umidade relativa, praticamente não sofre corrosão. Em umidade em torno de 60%, o processo corrosivo é lento. Mas acima de 70%, ele é bem acelerado. E esse processo ele se torna ainda mais rápido quando há a presença de substâncias poluentes. As substâncias poluentes é outra influência sobre a corrosão atmosférica, e nela vão estar inclusos os particulados e os gases. Os particulados, eles se referem a partículas sólidas sob a forma de poeira, sendo um dos contribuintes para a corrosão por 4 fatores principais. Pode haver a deposição de material não metálico, como sílica, SiO2, que, embora não atacando diretamente o material metálico, cria condições de aeração diferencial. A aeração diferencial é quando um metal é exposto a diferentes concentrações de seus próprios íons ou de oxigênio. E assim vai ocorrer a corrosão localizada embaixo do depósito de poeira. O segundo fator será a deposição de substâncias que retêm umidade, ou seja, são higroscópicas. E assim acontecerá a aceleração do processo corrosivo, pois aumentará o tempo de permanência da água na superfície metálica. O terceiro fator será a deposição de sais, que são eletrólitos fortes, como sulfato de amônio ou cloreto de sódio, que é o NaCl.
A maior ação corrosiva na atmosfera marinha deve-se à deposição da névoa salina, contendo sais como o NaCl. O último fator será a deposição de material metálico, diferente da superfície em que ele estiver depositado. Assim vai ocorrer a formação de pilhas, com a consequente corrosão galvânica do material mais ativo. Já o outro tipo de substância poluente é os gases. Serão frequentemente encontrados gases como monóxido de carbono, ozônio, gás sulfídrico e vários outros que acarretarão uma corrosão para diferentes tipos de materiais, sendo estes gases gerados por indústrias, bem como por combustíveis que serão utilizados, que liberam esses gases poluentes. Outra influência que tem na atmosfera corrosiva é a temperatura. A participação da temperatura na corrosão ela está diretamente ligada com a umidade, em que se a temperatura for elevada, vai diminuir a possibilidade de condensação do vapor de água na superfície metálica, minimizando a possibilidade de corrosão. O último fator é o tempo de permanência do filme de eletrólito na superfície metálica, e é evidente que quanto menor esse tempo, menor será a ação corrosiva da atmosfera, né? Os fatores climáticos, eles podem ter grande influência nesse caso, pois as chuvas, elas podem solubilizar os sais presentes na superfície metálica e vão meio que lavar eles. Essa tabelinha aqui embaixo, que está no slide, ela é uma forma de classificação dos diferentes tipos de atmosferas, que foi classificada por Hudson, e suas respectivas taxas de corrosão. Pode passar o slide. Tá. A corrosão por águas naturais. Ela está ligada diretamente a substâncias que podem estar contaminando ela. Não é necessariamente ela mesma. Sendo os contaminantes mais frequentes os gases dissolvidos, os sais dissolvidos, matéria orgânica de origem animal ou vegetal e bactérias e algas. Dependendo do fim a que se destina a água, é preciso considerar esses contaminantes com bem mais detalhes. Por exemplo, em sistemas de resfriamento, em que a presença de sólidos suspensos ou sais formadores de depósito poderiam criar condições para corrosão sob depósito, ou por aeração diferencial. Pode passar o slide. Outro meio corrosivo é o solo, que por obter tubulações enterradas, como oleodutos, tanques de combustível, etc., deve-se dar grande importância a ele. O que irá influenciar a corrosão será será fatores presentes no solo como porosidade, condutividade elétrica, sais dissolvidos, umidade, corrente de fuga, pH, bactérias e diversas outras coisas. Essas características, elas não são totalmente independentes. Elas podendo haver uma combinação delas. Sendo um exemplo, a influência que a presença da água e de sais solúveis vai exercer sobre a resistividade elétrica, que será mais baixa com o aumento do teor de água e sais solúveis. Lembrando que todos os mecanismos de corrosão que acontecem nos solos, ele é do tipo eletroquímico. Essa tabela aqui embaixo é uma tabela da relação do potencial redox com a intensidade da corrosão. O potencial redox ele é considerado como a variável mais importante, pois ele mede o risco da atividade microbiológica das bactérias redutoras de sulfato. Pode passar o slide. Nos produtos químicos, deve-se levar em consideração duas possibilidades. A corrosão do material metálico do equipamento que contém os produtos químicos e a contaminação do próprio produto químico. Alguns fatores que influenciam nesse tipo de corrosão é a pureza do metal, a natureza da superfície metálica, concentração e etc. Devido à agressividade desses produtos químicos, eles são embalados em recipientes de vidro. E por causa dessa resistência química do vidro, né, são usados reatores ou tubulações vitrificadas para resistirem a essa ação corrosiva. Não, é o mesmo. Tá.
a corrosão ocasionada pelos alimentos. Ela está ligada diretamente à formação de possíveis sais metálicos tóxicos. Mesmo que a ação corrosiva seja pequena, observa-se que pequenas quantidades de zinco, ferro e cobre podem modificar o aroma do leite. Estanho ocasiona a turvação de cervejas e vinhos brancos. E o chumbo pode causar saturnismo, que é uma doença que ataca o sistema nervoso. Nos alimentos, são adicionados conservantes, geralmente ácidos orgânicos, por exemplo, como o ácido cítrico, que podem atacar alguns recipientes metálicos. Pode passar o slide. As substâncias fundidas. A corrosão por substâncias fundidas está ligada ao fato de o material metálico ser solúvel no composto ou no metal fundido, podendo ter a formação de ligas e compostos intermetálicos, ou pode haver também o ataque do material metálico por oxidação. Nos solventes orgânicos, eles, por serem formados por ligações covalentes, ou seja, não são eletrólitos, a sua corrosão está relacionada com a presença de impurezas. Um exemplo é a produção de etanol, que ao ser analisado alguns fatores que podem tornar o álcool mais corrosivo, foi constatada a água, ácido acético, aldeídos, ésteres, íons metálicos e não metálicos. Pode passar o slide. Tá. A madeira, ela não é necessariamente um meio corrosivo, só que ela pode emitir vapores corrosivos, geralmente constituídos de ácido acético, ácido fórmico e ácidos propiônico e burítrico. Para evitar esse processo corrosivo da madeira, ela deve ser imunizada, geralmente com sais de cobre. Um exemplo de corrosão pela madeira é o alumínio, que ao ser tocado, ao ter contato com a madeira podre, ele pode sofrer corrosão. Já o plástico, ele pode ter a formação de vapores corrosivos através da decomposição térmica ou microbiológica. Um exemplo são plásticos contendo nitrogênio, que, quando aquecidos, liberam amônia, e a amônia pode corroer o cobre e suas ligas. E esses são os meios corrosivos. É isso. Bom dia, eu sou o João Gabriel. Eu vou encerrar o trabalho falando sobre o capítulo 8, que fala sobre as heterogeneidades responsáveis por corrosão eletroquímica. A corrosão eletroquímica ela pode ocorrer sempre que existir a heterogeneidade, porque a diferença de potencial ela possibilita a formação das áreas anódicas e catódicas, porque a área anódica é a área onde é possível ver a corrosão e a área catódica onde não há corrosão. Os casos mais frequentes são responsáveis pela corrosão eletroquímica, estão relacionados com materiais metálicos e o meio corrosivo. Aqui eu esqueci de identificar, mas esse primeiro material metálico é os grãos, e o contorno deles são pequenas áreas anódicas, e os grãos em si são áreas catódicas. Ele possui imperfeições, que são as bordas, e possui fases diferentes. E as diferenças de tamanho entre eles demonstram a diferença de potencial, e sendo o mais fino com maior energia interna. E assim ele gera diferentes potenciais. Pode passar, por favor. Os tratamentos térmicos. Tem uma parte de uma superfície metálica, ela sofrer um tratamento térmico diferente de outra, vai ocorrer a diferença de potencial entre essas duas superfícies. Uma situação comum disso acontecer é na soldagem, e a primeira que o livro aborda é o cordão de solda, em que a área anódica não é a do cordão, mas sim a área do contorno dele, e normalmente a corrosão dele está associada a ácidos inoxidáveis. Pode passar de novo, Thalia, por favor. A Bruna citou sobre a corrosão em torno do cordão de solda, e ela praticamente já falou. Então, ele acontece em ácidos inoxidáveis que tem um teor de carbono maior que 0,03
E a maneira de prevenir é utilizando aços com menores teores de carbono, menor tendência para precipitação de carbetos e aplicação de tratamentos térmicos adequados. Pode passar de novo, Thalia, por favor. Outro tratamento térmico é o polimento, que a diferença de potencial ela acontece a partir da diferença entre as duas superfícies, sendo que uma vai estar a superfície lisa, polida, e a outra vai estar a superfície rugosa. E aí a diferença de potencial ela acontece devido à película protetora formada em regiões rugosas serem menos contínuas. As abrasões acontecem também na superfície metálica e ela é possível se ver pela característica da película. Se ela acontecer algum arranhão nela, um risco, essa película ela é destruída. As bordas, elas são rugosas e desiguais e nisso ela acaba acontecendo cortes, deformações nela. A partir disso, elas podem se tornar, terem contato com meios corrosivos e corroerem. Normalmente elas são anódicas, mas elas também podem funcionar como áreas catódicas. Pode passar de novo, por favor, Thalia. As formas. A forma de um material metálico ela também pode gerar corrosão se ele for convexo, a forma do material for convexa ou côncavo, pode ocorrer a diferença de potencial e fios de pequeno diâmetro eles se corroem mais rápido do que de diâmetros maiores. As deformações diferenciais é quando qualquer metal ele apresentar deformações, ele vai poder apresentar a diferença de potencial. E pré-exposições diferentes vai ocorrer quando o metálico ele se tiver contato com um material meio corrosivo e depois ele ter um contato com todo um material corrosivo uniforme, meio corrosivo uniforme. O meio corrosivo. No meio corrosivo nós temos o aquecimento diferencial, que é quando parte de uma superfície metálica ela entra em contato com um líquido com uma temperatura e depois essa outra parte do mesmo material tem contato com um líquido em outra temperatura. Isso gera ocorrência de corrosão. E quando isso acontece, a parte mais aquecida é a área anódica. Nisso se forma uma pilha termogalvânica, constituída dessa pequena área anódica com temperatura mais baixa. A agitação diferencial acontece quando a agitação forte de um líquido próximo a uma parte do metal, enquanto a outra parte permanece em agitação ou com agitação menor. Sendo assim, acontecem as correntes de corrosão. Se esse líquido ele estiver em atmosfera de ar ou oxigênio, pode-se observar que vai ter efeitos de aeração diferencial, porque o líquido com agitação ele vai permitir que o oxigênio entre em contato com a superfície metálica, favorecendo a corrosão. A concentração diferencial, pode passar de novo, a concentração diferencial acontece quando o material metálico está imerso em soluções de eletrólitos, que possuem diferentes concentrações, e nisso se tem a corrosão por concentração diferencial ou concentração iônica, que é a corrosão eletroquímica, que acontece a partir da exposição desse metal em uma solução corrosiva. E a aeração diferencial ela acontece quando o material metálico ele está imerso em regiões diferentes aeradas. E acontece quando o material está imerso em regiões diferentemente aeradas, fazendo tipo frequente de heterogeneidade que conduz à formação de uma pilha de aeração diferencial. O oxigênio é que intervém nesse processo e por isso ela é também chamada de pilha por oxigenação diferencial. E as medidas, pode passar de novo, Thalia. As medidas de proteção para evitar é impedir a existência de frestas, utilizar massas de vedação nas mesmas, evitar acúmulo de depósitos, sujeira ou incrustações, evitar estagnação de líquidos
observar áreas críticas para corrosão nos cordões de solda, observar as áreas críticas para corrosão, são os cordões de solda, regiões prensadas, parafusos, portas, arestas vivas, quinas e frestas. É isso. Ok, terminou, João? Ok, João? Sim, ok, professor. Ok, o Anderson, quem está com o domínio aí dos slides é Thalia, né? Thalia? Isso. Vamos voltar lá no primeiro slide para nós, por favor. Isso. Não no primeiro, no segundo, né? Conceito de corrosão. Eu vou fazer algumas perguntas para os que apresentaram, e depois, em cima dessas perguntas, nós vamos começar a discorrer. Os colegas estão aí, eu vou precisar também dos colegas depois nas respostas, né? Mas primeiramente vamos para o pessoal da apresentação. Assim, com relação à questão, né, dos conceitos de corrosão, que o Anderson, né, apresentou, as questões econômicas, sociais, ambientais, né, os impactos, né, dentro do tripé, acho que está bem claro para todos nós que a corrosão, ela tem aí os malefícios. Apesar de tudo, ela tem também benefícios, né? Não tem só malefícios, apesar das questões econômicas, sociais e ambientais, ela também é utilizada no próprio, né, processo de proteção. Então, a corrosão, né, em certo ponto, ela reverte o processo e ela passa a ser um processo de proteção também. Quando isso acontece? Anderson, quando isso acontece? Vanderlei. Vanderlei, desculpa. Eu tô pior do que... Vanderlei, desculpa. Não, Porque ontem tinha uma turma que tinha um Anderson. Ah, certo. Pois então, professora, ela ocorre devido à proteção catódica, certo? Então, se tratando assim, o termo assim, ele é com anos, né, de sacrifício, ou então até mesmo galvônico, para proteção do aço carbono, né, usado para as instalações, como eu já havia falado anteriormente, elas estão submersas ou enterradas. Na verdade é o seguinte, lógico, proteção catódica, proteção anódica, né, revestimentos, nós vamos falar mais aí para frente o último grupo. Mas quando a corrosão ela inverte ou ela minimiza o processo de corrosão, naturalmente, é quando eu formo substâncias que são insolúveis, normalmente são óxidos de metais, que formam como se fosse uma película protetora. Então, acho que isso está claro para todos. Aonde ocorre corrosão é a área anódica, quando eu estou falando de corrosão eletroquímica. Né? Quando eu estou falando de corrosão eletroquímica, eu estou falando, como o Anderson falou, de uma área anódica, uma área catódica, ou seja, eu tenho um ânodo, eu tenho um cátodo, né? E eu tenho a formação de uma pilha, que é um processo espontâneo. E, logicamente, quem está corroendo é aquela área anódica, o meu eletrodo, onde ocorre a reação de oxidação. É o meu agente redutor. Então, lá eu posso, a partir do produto dessa corrosão, gerar uma substância insolúvel, aderente naquela parte que estava corroendo, certo? A partir daí, eu vou passivar a corrosão. O que significa isso? Eu vou minimizar o processo corrosivo. Por quê? Quando eu formo uma película numa superfície metálica, o que acontece? Eu evito o contato dessa superfície metálica com a minha solução eletrolítica. O que é a minha solução eletrolítica? É a minha solução que vai conduzir os elétrons.
Então, se eu não tenho contato com essa superfície, com essa solução eletrolítica, eu vou minimizar o processo de corrosão, ou seja, vou minimizar a transferência de elétrons. Como vocês falaram, eu tenho que ter alguém cedendo elétrons, tem que ter alguém recebendo elétrons. Se eu não tenho mais esse fluxo que está cedendo elétrons, pronto, eu vou minimizar por um determinado tempo essa película insolúvel, normalmente formada por óxidos. Por exemplo, óxido de crômio é uma muito utilizada, né? Óxido de alumínio, óxido de prata, né? Os próprios óxidos, dependendo, né? Tem óxidos de ferro também, dependendo da solução do meio que ele está mergulhado, ele pode ser insolúvel naquele meio. A insolubilidade do produto da corrosão formando uma película que vai servir como uma proteção. Então, a corrosão não é só maléfica, ela começou, chega num ponto que o produto dela impede a continuar o processo corrosivo por um determinado tempo. Tá claro isso? Tudo bem, Vanderlei? Sim, senhora, tá certinho. Anotado, obrigado. Certinho? Tá. Então, agora eu vou passar. Então, a partir dessa compreensão, o que é corrosão, né? E que ela tem um lado positivo, né? Como na vida tudo tem o seu lado positivo, o seu lado negativo. Ela também tem o seu lado positivo, o seu lado negativo. Aí nós vamos lá no slide, só voltando aqui um pouquinho no material para eu poder não estar perdida. Da Thalia é potencial de eletrodo, tá certo? É Thalia, não é isso? Thalia. Thalia, né? Thalia, potencial de eletrodo. Volta lá um pouquinho para nós, por favor. Também estou voltando aqui no material, que eu fui acompanhando aqui, abrindo as páginas do livro. Pessoal, o pessoal que estava assistindo aí, tá claro com relação à corrosão, o conceito geral de corrosão e o lado positivo da corrosão, o lado negativo da corrosão? Tá, sim. Ô, professor, desculpa eu te cortar. Pode falar. É porque eu tenho que entrar no serviço agora e, inclusive, eu tô indo a caminho. Eu perdi uma aula sua, provavelmente a aula que você falou do seminário, e eu não tenho nada para apresentar. Você tem que entrar num grupo aí. Nós temos um grupo que vai apresentar amanhã, temos um grupo que vai apresentar no sábado e temos um grupo que vai apresentar na próxima quarta-feira. Os representantes estão aí. Pessoal que tiver com menos pessoa no grupo aí, manda um recado aí para Natanael, né? Natanael Anderson. Isso. Para poder que ele possa entrar num dos grupos. Pode falar. Bom dia, tem vaga no meu, se quiser entrar. Entendeu? Qual que é o seu? É do Matheus. Matheus, ó, o grupo do Matheus aí, você entra em contato com o Matheus para poder você entrar no grupo dele, tá certo, Natanael? Ok. Bom, a gente vai continuar aqui, Natanael, que a gente vai até às 8h45. O que você puder ouvir, porque isso aqui é importante, que nós vamos fazer esses complementos aqui, tá certo? Professora? Potencial de... Sim. Professora, 8h45 a gente tinha uma aula, a senhora prometeu aula até 8h30. E a aula do professor, que se a gente não entrar, ele não deixa a gente entrar depois. A gente pensou até 8h35, não foi isso? Não, professora, 8h30. 8h30? Ixi, então tô enrolado. Então eu vou ter que voltar. A gente vai ter que voltar amanhã aqui. Mas eu já vou fazer um adiantamento aqui, então. Potencial de eletrodo. Potencial de eletrodo é o seguinte. A Thalia que comentou, e ela falou, né, do potencial de eletrodo padrão. Eu acho que eu expliquei isso também um pouco na aula teórica. Eu falei que os potenciais padrões de redução, né, de determinadas substâncias foram calculados experimentalmente
a partir do eletrodo padrão de hidrogênio. E o eletrodo padrão de hidrogênio, o potencial dele, né, é zero, por convenção. E aí eu mostrei, inclusive, né, como foi confeccionado o eletrodo padrão de hidrogênio, baseado no fio de platina, que é inerte, mergulhado numa solução de prótons H+, na verdade de H3 ou mais. E eu mostrei a reação de oxidação e a reação de redução, e nós mostramos que o somatório ali daria zero, né, os potenciais, tanto o potencial padrão de redução quanto o potencial padrão de oxidação, que é do gás hidrogênio passando para próton H+, é o potencial padrão de oxidação, e o próton H+, passando para gás hidrogênio, que é o potencial padrão de redução. Isso está lá na nossa aula que nós trabalhamos com vocês nas últimas aulas. Mas importante isso, que, então, calculado esses valores, dependendo de determinadas condições padrões que foram estipuladas. Quais são as condições padrões? Pressão de 1 bar, temperatura de 25 graus, concentração de 1 mol por litro. 1 mol por litro, concentração molar, 1 mol por litro. Olha, professor, então se eu tiver outras condições, eu posso utilizar para calcular, buscar naquela tabela de potenciais, o potencial padrão de redução, conforme foi dado aqui, ó, deixa eu pegar a tabela, que ela está aqui, deixa eu ver, eu botei aqui, a tabela está aí do nosso amigo Vanderlei, certo? Tem uma tabela que o Vanderlei apresentou, aí, tá aí. Esses potenciais, eles foram calculados nessas condições padrão, 25 graus, 1 bar a pressão, concentração 1 mol por litro. Então, quando eu saio dessas condições, eles não são mais válidos. Não são mais válidos. E como que eu faço, então, professora? Eu tenho uma equação matemática essa equação matemática, ela vai nos dar, né, condições para fazer correção. Vocês estão estudando em matemática integral, não estão estudando em matemática integral? Qual que é o objetivo da integral? Encontrar meio que a derivada perdida. Qual que é, Salomão, o objetivo da integral? Então, eu acabei de falar, é meio que encontrar a derivada perdida. Ou fazer o caminho reverso para você encontrar a derivada raiz, ou derivada base. Ou seja, você consegue encontrar volume também. Exatamente, né? Daquilo que você não conseguiria determinar pelas leis normais da geometria, né? Então, é você fazer a integralização das partes e depois calcular o todo, né? Considerando partes individuais, por isso que é integral, né? Integralização. Então, aqui na química também a gente precisa de equações matemáticas, por quê? Porque que quando eu tenho concentrações diferentes de mol por litro, né? Ou, na melhor dizendo, concentrações maiores, concentrações, eu não consigo utilizar aquela equação dos potenciais que foram calculados, porque eles foram calculados em cima da concentração mol por litro, é uma condição padrão. Vocês estão já terminando aí, mas eu preciso falar uma coisa. Então, pessoal, o que acontece? Eu tenho uma equação matemática que é como se eu passasse uma régua. Eu considero tudo homogêneo. E aí eu consigo calcular esse potencial dentro fazer essa correção das várias frações e determinar, então, esse potencial em diferentes condições. E essa equação, ela chama equação de Nernst. Equação de Nernst, certo? Essa equação, eu quero que você, Thalia, né? Thalia, amanhã, comece a trabalhar ela. Eu quero que você apresente ela aqui e que você discuta ela. Que aí a gente vem falando um pouquinho. E outra coisa, porque isso, se eu não entender isso aqui, eu não tenho como entender, né, essa questão da corrosão por heterogeneidade, tá? Então, é fundamental essa compreensão. Então, eu vou pedir para você retornar nesse conceito aí, que nós vamos precisar trabalhar isso de forma mais detalhada. Outra coisa, então, vocês estão querendo encerrar, eu vou pedir aqui. Voltando só um minutinho. Nossa, aqui, deixa eu onde eu anotei. As minhas anotações, eu coloquei aqui. Tá. Matheus Ribeiro. Matheus, tá me ouvindo, Matheus? Estou.
Eu vou precisar que você retorne no seu capítulo, Matheus, que sem ele não tem como trabalhar. Pilhas eletroquímicas. Hoje, né, depois que você passou, a nossa amiga Bruna veio falando sobre, né, formas de corrosão, falou sobre aeração diferencial, e depois o nosso amigo João Gabriel veio falando de heterogeneidade e veio falando também de aeração diferencial. Mas você não comentou que nós temos pilhas eletroquímicas por aeração diferencial. E onde nós temos o mesmo metal, por exemplo, ferro, aonde ele tem uma área mais oxigenada e uma área menos oxigenada. E ocorre a formação de uma pilha eletroquímica por aeração diferencial. Ou diferentes concentrações iônicas. Tá? Então, pilha só não acontece só quando eu tenho metais diferentes, bimetálica. Quando eu tenho também condições diferentes. Por isso que o nosso amigo João veio falando da heterogeneidade. Então, para eu poder discutir heterogeneidade, eu tenho que ter entendido essa questão de aeração diferencial, ou melhor, os tipos de pilhas. Então, eu vou pedir para você voltar no capítulo. Você falou só um tipo de pilha. E nós temos vários tipos de pilha. Eu vou pedir para você retornar lá. Então, Thalia, eu preciso que você retorne com relação à questão da equação, né, que calcula o potencial, não só nas condições padrões, e discuta essa equação, e eu preciso que o Matheus retorne em pilhas e discuta os tipos de pilhas. Tudo bem? Para depois eu voltar e fazer a visão geral do seminário. Eu vou parar, tudo bem? Vocês estão angustiados? Só baixa na lista de presença. Amanhã, a gente começa que horas? Amanhã é quinta, né? 7 horas. Isso. 7 horas, Salomão. Só que 7 horas e a gente tinha falado até 8h45. Depois desse horário, vocês têm aula amanhã? Sim. Quinta-feira a gente também tem aula 8h45. Tá. Bom, eu não sei como é que a gente vai. Primeiro eu tenho que fazer essa discussão. Depois, ou vocês têm algum horário agora depois dessa aula? Mas é melhor não. É melhor que... Tem aula de introdução, no caso. Tá, então, ó, Thalia, você pesquisa para nós um pouco mais sobre a questão da equação de Hertz. E você traga ela com maior discussão para nós. E, inclusive, com relação ao conceito de atividade química, que é o que é utilizado nos termos da equação, tá? E o Matheus, com relação aos tipos de pilhas, para que a gente possa fazer esse complemento aqui das outras questões que eu anotei aqui, tá bom? Então, amanhã a gente começa com isso e depois passa para o outro grupo. E aí, se não der tempo de eu fazer os comentários, a gente passa para o outro dia e assim a gente vai até finalizar, tá? Ok, pessoal? Então, por hoje é só. Muito obrigada a todos e até amanhã, 7 horas, se Deus quiser. Se vocês tiverem disponibilidade de começar um pouco mais cedo, eu tenho amanhã, 6h40. Podemos? Por mim, de boa. Não, pode ser? Pode ser 6h40, então? Por mim também tá de boa. Então, a gente começa 6h40. A gente começa 6h40 com a Thalia e o Matheus fazendo esses complementos e depois eu entro para poder fechar. Tá ok? Para não interferir tanto no seminário do grupo 2. Então, ficou melhor assim. Amanhã 6h40. Ok? Combinado com todos. A maioria não falou, mas aqui a gente está um pouco antidemocracia. Tá ok, pessoal? Louco. Parando a gravação. Até amanhã, então, às 6h40 da manhã. Ok? Até amanhã, professora.